Esse conteúdo teve mais de 128 mil visualizações, 3 mil curtidas e mais de 900 compartilhamentos. E tudo isso de forma orgânica. Você aí já parou para pensar o que faz com que um conteúdo como esse exploda na internet? Não é sorte, não é magia, é a mais pura estratégia. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que fez com que esse carrossel sobre o Papa Francisco viralizasse e como você pode replicar isso no seu negócio. Se você quer ter mais engajamento, gerar mais vendas ou até mesmo aumentar a sua autoridade na internet, fica comigo até o final desse vídeo, porque isso aqui vai mudar a forma como você enxerga o marketing digital. Esse carrossel não foi só mais um post, ele foi uma jogada de mestre. E o segredo por trás dele, entender profundamente o público-alvo e a persona. Não adianta criar um conteúdo bonito se ele não fala diretamente com quem importa, o seu cliente. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Como o entendimento de público-alvo e a construção de personas podem transformar um simples carrossel em uma máquina de engajamento e de vendas. Quantas vezes você já pensou em um conteúdo, foi lá, construiu ele com a certeza de que ele ia viralizar e postou e nada. Zero curtidas, zero comentários, zero compartilhamentos, nem salvar o seu post para ver mais tarde as pessoas quis. Isso é frustrante, eu sei, mas o problema não está em você, meu jovem padawan. O grande problema é que muito provavelmente você não está falando na língua do seu público. Esse carrossel do Papa Francisco, ele não foi criado no escuro. Ele não foi uma simples ideia que foi feito ali rápido e postado. Ele nasceu de uma ideia, sim. Ele foi muito bem trabalhado, ele foi criado com um propósito muito claro e com um entendimento muito profundo de quem ia consumir aquele conteúdo. E é isso o que separa os amadores dos profissionais. E agora vamos destrinchar então esse carrossel para entender o porquê ele funcionou tão bem de forma orgânica. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Stoner Bonini e sou social media há 5 anos. Sou formado em design, pós-graduado em comportamento do consumidor. Nesses 5 anos eu já tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes. E hoje eu sou responsável pela criação de conteúdos para o perfil do presidente da empresa, o Luciano Tokigawa. E esse conteúdo em questão do Papa Francisco foi justamente postado em um perfil do Luciano que ficava parado e a gente decidiu voltar com ele ativo. Então foi um conteúdo pensado ali para trazer de volta esse perfil. E diga-se de passagem, foi um belo retorno. Então vamos abrir aqui o Instagram. E aqui no Instagram, vocês veem que eu estou no perfil principal do Luciano. Era um perfil que já estava ali parado há um tempo. Ele não estava sendo o nosso perfil principal ali. Ele estava então parado. E a gente pensou ali na criação desse conteúdo, então, para poder estar voltando com o conteúdo. Bora lá ver o porquê que esse conteúdo deu certo. Então, a gente vê logo aqui na capa um título muito chamativo, né? A maior empresa do mundo está prestes a ficar sem o seu líder. Isso aqui é uma isca muito grande e que funciona, viu, galera? Porque quando a gente bate o olho nesse tipo aqui de isca, todo mundo fica curioso em saber qual é a maior empresa. Embora aqui nesse caso a capa já mostre que a gente vai falar da Igreja Católica, que a gente vai falar do Papa Francisco, as pessoas aguçam uma curiosidade dentro de si. Então é uma isca muito boa esse formato aqui na parte da escrita, tá bom? Fora isso, a gente tem a construção da imagem em volta da capa, né? Tem a imagem ali do Francisco na capa. Nesse ponto aqui, houve até uma discussão entre eu e o diretor de marketing, né? Porque acima de mim só Deus e o diretor de marketing. Eu tinha feito uma capa totalmente diferente para esse conteúdo, eu tinha idealizado ali uma capa que tivesse um pouco mais alegre, então era o Francisco sorridente, era todo um fundo branco, eu queria transmitir a felicidade, né, da passagem dele e tudo mais, da vida dele como um todo, mas como a gente tem essa delicadeza do momento e tudo mais, o diretor de marketing, ele queria, né, o Igor Rodrigues, para quem não conhece, ele queria algo que não fosse tão alegre. Eu criei uma segunda capa. Essa daqui foi a terceira capa, foi um ponto de encontro entre as ideologias, né? Algo que eu queria e algo que ele queria. Foi onde a gente trouxe uma serenidade aqui para a capa. Aqui eu escolhi deixar em cinza todo o fundo da imagem, tá? E deixar somente colorido o Papa, para dar destaque somente a ele. Trouxe aqui uma cor azul, porque azul
é a cor do perfil do Luciano. Por isso que as letras aqui também estão em azul, que é para trazer a referência ali da identidade visual do Luciano. Mas trouxe o destaque todo aqui pro Papa, que era já para deixar bem claro de quem que a gente ia falar. Aqui no arroba, tá arroba Luciano Tokugawa, porque como eu disse, a gente tem um segundo perfil. Então o perfil é diferente ali do nomezinho do Luciano. Logo aqui no segundo card, eu trago dentro da nossa copy dados reais sobre a igreja. Aqui no caso, os seus 2.000 anos de legado, seus 1,3 bilhões de colaboradores. Veja que os colaboradores, que são os fiéis da igreja, eu coloquei entre aspas, que é para deixar claro que é uma referência. Isso não é somente informação, galera. Isso também é credibilidade. Isso dá a entender que o carrossel foi pensado e que a gente entende do que a gente vai falar. Aqui nesse card a gente continua trazendo informações. A Igreja Católica não é só uma instituição religiosa, é uma das organizações mais antigas do mundo, resiliente, globalizada, e agora enfrenta um momento crítico. A gente já traz o momento, a gente já liga o Papa, já liga com o momento que ele está vivendo hoje. E aqui no próximo card a gente traz uma comparação. A gente compara o Papa com um CEO, o perfil do Luciano Tokugawa, o público-alvo desse perfil, as personas desse perfil, elas são empreendedores e empresários. Então, por isso, a gente faz uma ligação com o CEO. Então, aqui nesse momento, aqui dentro desse card, a gente traz uma analogia criativa. Comparar a igreja com uma empresa, comparar o Papa com um CEO, não foi uma ideia genial, mas foi uma ideia muito coerente, né? A gente pega um assunto em alta, a gente traz para dentro da nossa bolha, a gente mostra com as nossas palavras, com o nosso linguajar. Isso torna o conteúdo acessível ao nosso público-alvo, às nossas personas. O que faz com que esse conteúdo aqui se torne relevante para o público corporativo. E logo mais aqui para frente, a gente continua, fazendo as comparações, trazendo fatos, trazendo estatísticas. A gente começa a fazer as ligações, de liderança e propósito. A gente continua trazendo essa analogia para se conectar com o nosso público-alvo, com a nossa persona, mas nesse exato momento a gente também traz um gatilho emocional muito grande. E esse gatilho emocional aqui, ele é muito importante, porque ele é o que vai garantir com que o telespectador, a pessoa que está lendo esse conteúdo, leia até o final. Nesse momento aqui, a gente utilizou uma imagem do Papa Francisco rezando sozinho, durante a pandemia. A gente até cita aqui, ele rezou sozinho em uma praça vazia durante a pandemia. Por que que esse é um gatilho emocional muito grande? Todas as pessoas vivenciaram a pandemia. Seja ela funcionário, seja ela empresário, todo mundo vivenciou. Sejam ateus ou católicos, todo mundo vivenciou. O Papa, ele é uma figura global, ele é conhecido por todo mundo. Então, quando ele rezou sozinho na praça pública, isso foi transmitido por todas as mídias, todo mundo viu esse momento, então todo mundo se sensibilizou de alguma forma, onde a gente traz aquele pensamento de, poxa, eu não estou fazendo nada e esse senhorzinho ali está sozinho lá rezando por todo mundo. Então todo mundo cria um certo afeto ali e isso a gente resgata quando a gente traz isso aqui nesse momento em que ele vive. Então, esse aqui foi um gatilho emocional muito importante, porque esse gatilho emocional aqui, ele ia garantir que a pessoa continuasse. Ela se sensibiliza aqui com o conteúdo, então ela vai continuar lendo até o final. E esse gatilho aqui, ele também é importante, porque ele sensibiliza, aqui a gente está comparando então o Papa com um líder empresarial, então nesse momento se cria uma sensibilidade sobre o líder. O líder empresarial ali, no caso, muitas vezes vista como uma forma negativa, onde é o patrão que manda, nananina. Então, nesse momento aqui, a gente suaviza essa imagem. A gente traz uma imagem humana para o líder. Então, continuando aqui com o carrossel, a gente também traz ali os comparativos, a gente traz Jesus também, A gente cria essa comparação do Papa com uma das figuras maiores ali da Igreja Católica. E você pode ver que, passando aqui mais para frente, a gente traz algumas perguntas. Essas perguntas também são gatilhos, Essas perguntas também são gatilhos. São formas de causar reflexões nas pessoas, no telespectador que está lendo. É uma forma de convidar o público a interagir. Então, ele tem algumas perguntas no meio do carrossel.
Essa daqui é uma que antecede a nossa CTA. Essa daqui, e você, está pronto para ser um líder que inspira? A gente referencia que o Papa Francisco foi alguém que inspirou muitas pessoas e a gente pergunta para quem está lendo se a pessoa está pronta para ser esse líder que inspira também. Nesse momento, é muito importante ter esses gatilhos, por mais que a pessoa não vá se conectar com a nossa CTA que está no final, a gente fez com que ela pensasse no meio do carrossel, com que ela já comece a emitir as opiniões dela enquanto ela está lendo o carrossel. Assim, chegando no final, se ela não for seguir os passos da CTA, muito provavelmente ela vai emitir a opinião dela. Então é muito importante ter esses gatilhos pequenos ali dentro da copy. Eles são colocados ali de forma que seja um gatilho emocional, de forma que seja um gatilho social, para que a pessoa possa refletir, para que ela se convide a engajar com o conteúdo. Nesse momento ela vai curtir, mais para o final ela pode até comentar, e esse é o objetivo do post, é que a pessoa comente, a gente quer extrair o comentário dela. Ela pode não comentar o que a gente espera que ela comente, igual nesse carrossel aqui, a gente queria que a pessoa comentasse abundância e ela ia cair numa série de automação para gerar alguma venda. Mas se ela não comentasse a palavra abundância, muito provavelmente ela ia emitir a opinião dela, e foi o que aconteceu. E aqui, no último card, a gente finaliza com uma CTA simples, extraindo apenas uma única ação da pessoa. A gente só pediu para que ela comentasse. A gente não pediu compartilhamentos, a gente não pediu curtidas, a gente não pediu salvamentos. Quanto mais coisas você colocar na CTA, menos é a chance da pessoa fazer. Porque você cobra muitas coisas da pessoa e a pessoa não vai fazer. Então você precisa entender o que você espera desse conteúdo para que você consiga fazer. Se esse conteúdo não tivesse essa construção de copy tão elaborada como esse daqui teve, se ele fosse com o objetivo de simplesmente transmitir uma mensagem que fosse condizente com o que o Luciano falaria, eu pediria compartilhamentos. Mas não foi o caso. Esse daqui foi um conteúdo muito bem elaborado para vendas, então a gente queria que as pessoas comentassem ele, porque a gente queria iniciar conversas com as pessoas, a gente iria iniciar a conversa. Se a pessoa comentasse qualquer outra coisa, o Luciano já estava pronto ali para responder, toda a equipe estava ali pronta para responder o pessoal que estava comentando, até mesmo as pessoas que estavam apenas curtindo ou recompartilhando, a equipe já estava entrando em contato ali para poder entender o porquê que essas pessoas estavam engajando no conteúdo, né? Para ver o perfil dessas pessoas, se era um perfil qualificado, se não era. Lembra que o nosso objetivo aqui era atingir empreendedores e empresários? Foi o público atingido. Então a gente abre perfil por perfil, a gente olha quem estava interagindo. Lembrando que tem a equipe aqui que fez isso. Mas então por que que esse conteúdo funcionou? Esse conteúdo só funcionou porque o criador dele, no caso eu, entendi exatamente quem era o público-alvo do Luciano e construí de forma exata as personas que a gente queria atingir. O conteúdo em si, ele tinha ali sim o seu público para atingir. Quando eu criei esse conteúdo, quando eu passei lá para o nosso diretor de marketing, deixei claro, eu quero atingir com esse conteúdo aqui empreendedores. Então, a grande maioria das pessoas que vieram para a gente foram empreendedores, ou seja, a gente acabou atingindo quem a gente queria. Atingimos ali alguns empresários de micro e médias empresas. Aqueles que consumiram o conteúdo foram de fato as personas idealizadas. O conteúdo ele foi construído ali sob medida, vamos assim dizer, né? Então, se você quer ter esses resultados, se você quer ser capaz de replicar esse resultado dentro dos seus conteúdos, do conteúdo ali de quem você cuida das redes sociais, você precisa fazer o mesmo. Você precisa entender quem é o público-alvo, e isso envolve entender o que eles querem, o que motiva eles, o que faz eles clicar, o que faz eles curtir, o que faz eles comentar, o que faz eles compartilhar. E é exatamente isso que eu ensino no meu e-book, Manipulando com Propósito. Nele eu te mostro o passo a passo para você entender o seu público-alvo e criar as suas personas. E, consequentemente, criar conteúdos que engajem e vendam.
e que até mesmo aumentem a sua autoridade no meio digital. Então, se você quer dar esse passo, se você quer parar de criar conteúdo no escuro e começar a ter resultados como esse do Carrossel do Papa Francisco, o e-book Manipulando com Propósito é para você. Esse e-book ele não é só um livro digital, ele é um guia prático para você dominar o marketing digital, porque entender o público-alvo e criar as personas é a base do marketing digital. É a partir daí que você constrói conteúdos, que você elabora estratégias, que você cria campanhas, e dentro desse e-book você vai aprender como criar personas que realmente representam o seu cliente ideal, como entender as dores e desejos do seu público, como criar conteúdos que engajam, vendem e criam autoridade. E o melhor de tudo isso de forma ética e estratégica. Não é uma manipulação no sentido ruim da palavra. Aqui, quando a gente fala de manipulação, a gente está falando da influência positiva. É sobre criar conexões genuínas com o seu público-alvo. A partir do momento que você entende quem é o seu público-alvo, quem são suas personas, você é capaz de vender mais, vender melhor e vender sempre. Então, se você quer transformar o seu marketing ou o marketing dos perfis que você cuida e começar a ver resultados como esse do Carrossel do Papa Francisco, clica no primeiro link da descrição e garanta o seu e-book agora mesmo. Isso aqui não é só um conteúdo, é um investimento no seu futuro, porque a partir do momento que você consegue entender como se cria o público-alvo e se elabora as personas, então você é capaz de gerar resultados tão incríveis quanto esses. E não sou só eu que estou falando. Olha o que alguns dos meus alunos estão dizendo. E você, vai continuar postando no escuro ou vai tomar as rédeas do seu marketing? Clica no primeiro link da descrição agora mesmo e comece a ver os resultados ainda hoje. Lembre-se, o sucesso ele não é uma questão de sorte, o sucesso é uma questão de estratégia. E a estratégia está aqui na sua frente. Agora é com você. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de fazer como o pessoal desse conteúdo. Curtir, comentar e compartilhar com quem precisa desse tipo de conteúdo. E se você ainda não é um inscrito do canal, inscreva-se agora para ter mais dicas como essa. Esse foi o nosso primeiro vídeo do canal e eu vou trazer vídeos semanais como esse, destrinchando estratégias, conteúdos e tudo mais sobre o mundo do social media, indo muito além de falácias e trazendo resultados verdadeiros aqui para vocês. Então um beijo e até o próximo vídeo. E claro, lembre-se, o sucesso é uma escolha. Escolha ser estratégico. Escolha manipular com propósito. Até o próximo vídeo.